Amém, queridos? Você pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Que alegria mais uma vez estarmos aqui na presença de Deus. E o Senhor tem falado poderosamente aos nossos corações, nos preparando cada vez mais para o que está por vir. Porque o que está por vir, a Bíblia diz que olho ainda não viu, ouvidos ainda não ouviram, e nem ainda penetrou no coração do ser humano. Significa que o que Deus tem para nós é tão grande, mas tão grande, que nós não conseguimos mensurar o tamanho dessa graça que em nós há de ser revelada. Glória a Deus! Se Deus falou, se Deus tem falado que o que está por vir é muito bom, de bom para melhor e de melhor para melhor até a eternidade, é como tem pregado os nossos pastores. Vamos acreditar, vamos crer, vamos permanecer no caminho. E como disse a mensagem de domingo, a sua decisão determina o seu destino. Lembra? Quem estava aqui domingo, diga glória a Deus. A sua decisão determina o seu destino. E ouvindo aquela palavra, anotando aquela palavra, porque eu anoto as mensagens do nosso pastor, da nossa pastora, das pessoas que têm ministrado aqui. Por que eu anoto? Para eu não esquecer. Ele disse algo que nós falamos sempre, né? Confiar é bom, conferir é melhor ainda. Ler a Bíblia é bom, mas meditar na palavra é melhor ainda. Orar é bom, mas continuar em oração depois que você se levanta da oração é melhor ainda. Já aconteceu com você, de você estar orando, você tem um período de oração todo dia, só que aí você vai trabalhar, você continua que jeito? Orando, você está andando na rua, você fala, oh meu Deus, glória a Deus, aleluia. Aí você lembra de um cântico que vai cantando, você lembra de uma coisa ruim, você fala, misericórdia, sai para lá, Satanás. Já aconteceu com você? Você fica, aí de repente vem um mau pensamento, e aí você está no modo vigilância, aí de repente você fala, misericórdia, por que eu estou pensando isso? Sai para lá, Satanás, para trás de mim, em nome do Senhor Jesus. Sabe o que significa isso? Significa que você está permanecendo em oração. E quanto mais você permanece em oração, depois de orar, oh glória, o melhor ainda está por vir, em nome do Senhor Jesus. E a palavra de domingo, ela fica nos nossos corações, ela fica nos nossos ouvidos, ela fica no nosso espírito. A sua decisão determina o seu destino. E eu quero, em nome do Senhor Jesus, continuar na mesma linha da mensagem de domingo, porque eu creio que Deus, Ele continua nos dando uma direção, Ele continua dando uma direção para a igreja. A sua decisão determina o seu destino. Repita isso comigo, por favor. Diga, a sua decisão determina o seu destino. Então, se eu decido semear hoje o bem, se eu decido hoje cancelar as sementes ruins da minha vida, em nome do Senhor Jesus, no dia de amanhã eu vou colher aquilo que é bom. Eu vou estar determinando o meu destino, conforme as Escrituras estão falando para mim. E uma das coisas que eu quero trabalhar hoje, e o Senhor vai nos dar graça nessa palavra, é lá em 1 Samuel, tem um versículo que diz que o Senhor é aquele que perfeitamente desembaraça o nosso caminho. Faz essa conferência para mim, Humbertinho. 1 Samuel 22, se eu não estiver enganado, é assim, ó, o texto diz assim, o Senhor perfeitamente desembaraça o meu caminho. 1 Samuel 22, se eu não estiver enganado. Mas o tema vai continuar o tema de domingo, aleluia, louvado seja Deus, que é a nossa decisão determina o nosso destino. Então veja que esse texto onde Davi está orando e agradecendo a Deus, a Bíblia diz que Davi começa o seu chamado muito dificultoso. Eu digo até, pode deixar o texto na tela por favor. Eu digo até assim, depois que ele vence o gigante Golias, depois que ele é exaltado, o seu nome é aclamado, é mais ou menos assim, poxa, o profeta Samuel foi lá, abençoou ele com a unção. Através da unção ele matou o leão e o urso. Através da unção ele derrota o gigante Golias.
porque ele anda em conformidade com aquilo que Deus disse sobre ele. E aí depois começa um monte de problema, começa um monte de percalços na vida dele. Ele tem que fugir, ele fica angustiado. Você, quando lê os salmos, as orações dele, diz assim: na minha angústia eu clamei ao Senhor. Então significa que ele passou pela angústia, ele teve momentos angustiados. A Bíblia fala do próprio Senhor Jesus, que Jesus Cristo no Getsêmani, posto em agonia, orava mais intensamente. E aí, Davi, ele vai para uma caverna, pela Bíblia, chamada caverna de Adulão, e a Davi junta-se aqueles que estavam depressivos, angustiados, endividados, aqueles que se achavam em aperto. Então, tipo assim: Senhor, fora os meus problemas, eu estou rodeado de gente que está com mais problema do que eu. E aí Davi vai tendo que trabalhar a fé dia a dia. Davi se lembra da palavra, onde Deus havia lhe feito promessas. E agora, mesmo na dificuldade, ele começa a confiar em Deus, dizendo: eu não sei como eu vou resolver isso, eu não sei como eu vou sair disso, mas eu vou confiar em Deus, e vou continuar agradando a Deus, eu vou continuar sendo honesto, eu vou continuar sendo prudente, eu vou continuar consertando os meus caminhos, porque até que eu saiba o que Deus há de fazer comigo. Está escrito dessa forma: eu vou ficar aqui, eu vou trabalhando nisso até que eu saiba o que Deus há de fazer comigo. Quer dizer, ele teve que caminhar pela fé. E quando ele ministra essa oração em 2 Samuel 22, ele mesmo diz: Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Então, se eu tomo a decisão, se eu tomo a minha decisão hoje, de confiar em Deus, no meio dos embaraços que eu estiver, se eu tomo a decisão de acreditar em Deus e de colocar todos os meus caminhos diante do Senhor, o Senhor vai me ajudando, o Senhor vai colocando a sua mão, o Senhor vai abrindo aquelas portas, o Senhor vai fechando outras que já não é mais para você entrar. O Senhor, Ele vai endireitando as veredas. Não está escrito dessa forma? O homem faz planos, o pastor falou isso aqui domingo, o homem faz planos. Então fazer planos é do homem, você tem que fazer seus planos. E aí o Senhor vem endireitando os seus caminhos, endireitando as suas veredas. Deus está dizendo para nós nessa palavra: o Senhor ainda vai continuar desembaraçando os nossos caminhos. O Senhor vai continuar desembaraçando os nossos caminhos. Se você ainda não crê, eu profetizo para você crer. O Senhor vai continuar desembaraçando os teus caminhos, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, a história de Davi é uma das histórias que eu mais li na minha vida. E todos os detalhes que eu encontro na história dele, eu falo: esse homem sofreu, esse homem passou por dificuldades, e ainda assim ele escrevia e louvava e cantava e virou louvor: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando eu analiso as histórias, ele estava num tempo de crise e de fome. Como que alguém em tempo de crise e de fome estava falando que Deus era o seu pastor e que nada iria lhe faltar? Ele estava na caverna, no deserto, e falando: Ele me faz deitar em verdes pastos e ainda me guia mansamente às águas tranquilas. Como que ele profetiza algo, sendo que ele estava na pior? Diga comigo: ele confiava em Deus. Oh, aleluia, Jesus. Porque, irmãos, olha de verdade, olha para você, olha para suas forças, olha o quanto a gente é pequeno, olha o quanto a gente é incapaz. Repara para você ver, repara. Olha o quanto a gente é falho, às vezes sem forças. Às vezes confundimos as coisas, falamos besteira, depois nos arrependemos. Olha o tanto que a gente se desvia, muitas das vezes, das palavras do Senhor. Aí, você vai confiar em você mesmo? Você vai confiar na sua própria inteligência? Você vai confiar na sua própria garra, na sua própria força? Um dia um profeta entendeu isso, ele mesmo disse:
Maldito é o homem que confia no homem. Ele estava dizendo de si mesmo. Repara o texto para você ver. Ele não estava falando que não é para você confiar no A, no B ou no C. Não, ele estava falando de si mesmo. Ai do homem que faz do seu braço a sua salvação. Maldito o homem que confia no homem. Aquele que faz da sua própria fortaleza o seu próprio braço. Coloca esse texto para mim, por favor. Maldito é o homem que confia no homem. É rapidinho para você achar ele. Ô, glória, data show é bom por causa disso, né, irmão? Nós lembra do texto, fala, põe na tela para todo mundo meditar. Aleluia. Maldito é o homem que confia no homem. Pode colocar, assim que você achar. Então, é melhor confiar em Deus. Olha lá. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. E faz da carne o seu braço. E aparta o seu coração do Senhor. É mais completo ainda do que eu estava dizendo. Vamos ver o versículo próximo, deixa eu ver. Pode voltar. Então Jeremias 17, ele está nos ensinando o seguinte: não é melhor confiar no Senhor? É melhor ou não é confiar no Senhor, queridos? Então quando eu confio em Deus, se torna melhor ainda, porque Ele vai resolver a minha vida, Ele vai desembaraçar o meu caminho. Ele vai fazer coisas que eu não posso. Ele vai me livrar de pessoas que eu não estou tendo discernimento agora, que é para mim me apartar. E vai me fazer aproximar de pessoas ao qual Ele quer que eu me aproxime. O pastor Celino esse dia falava de conexões aqui também. Conexões. Se você reparar, cada mensagem que está sendo ministrada aqui, o Espírito Santo está soprando. O Espírito Santo está falando aos nossos corações. Agora, eu não posso jamais confiar na minha estrutura. Eu sou homem, eu sou carne. Eu não posso confiar na minha força. Por mais que eu me prepare, eu não posso confiar na minha inteligência. Por mais que eu me prepare, eu não posso confiar na minha profissão. Por mais que eu me prepare, eu não posso colocar o crédito em tudo que eu sou, o que eu fiz. Não posso. É Deus quem abre as portas. É Deus quem abre os caminhos. Você pode ter estudado, graduado, mas se Deus falar assim, estou fechando a porta, você vai fazer o quê? Quem manda é Deus, quem é autoridade em cima no céu e embaixo na terra é Deus. E se Deus encontrar no teu coração, procura um texto que diz assim, para isso te conduzi ao deserto, para saber o que havia no seu coração. Para isso te conduzi ao deserto. E se Deus quiser te conduzir a um tempo de escassez? E se Deus quiser te conduzir a um tempo de necessidade? E se Deus quiser te conduzir a um tempo de muitos problemas, onde Ele mesmo vai provar o seu coração? Ou seja, Deus vai olhar para você e vai dizer que você vai ouvir que você está louvando Ele. Deus vai olhar para você e Deus vai perceber que você tem vindo na igreja adorado e confiado. E aí Deus vai olhar e vai falar assim, deixa eu sondar o seu coração. Você diz que confia em mim, você diz que me ama. E se eu permitir a prova? Deus a ninguém tenta, mas Ele fala que Ele permite a prova. E se Deus quiser fechar as portas? Aí que está a questão. Haverá blasfêmias no nosso coração? Ou haverá confiança? Se você blasfemar contra Deus, do que é que vai adiantar? Um dia a mulher de Jó falou isso para ele. Olhou para toda a situação deles. E ela estava em sofrimento, tá, irmãos? Ela era mãe de 10 filhos. Não estou aqui para julgar essa mulher também não. Eu não estava na pele dela. Mas ela falou para o marido, amaldiçoa o teu Deus e morre. Ou seja, ela também sabia da prova, mas ela olhou para o tamanho do sofrimento. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Chega disso, chega de querer provar que você é alguma coisa. Ele abre a boca e falou assim, ainda que ele me mate, nele esperarei. Meu Deus, meu Deus. Se Deus quiser nos provar, queridos, então Deus, quando nos prova e nós passamos a colocar toda a nossa confiança e esperança nele, mais cedo ou mais tarde, ele se levanta em nosso favor. E ainda que a gente morra, lá na glória, Deus vai olhar para nós e vai falar assim, servo bom e fiel. Você foi fiel lá no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Há essa promessa, tanto agora para a vida, agora terrena, e como há uma promessa lá na eternidade. Mas olha,
E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Aqui eu amo essa palavra, sabe por quê? Porque antes de eu entender essa palavra, essa escritura, eu pensava assim: Deus já sabe se eu vou cair ou não vou. Deus já sabe se eu vou negar ou não vou. Deus já sabe se aquela porta vai ser aberta ou não vai. Eu pensava assim: mas para que eu vou querer orar na madrugada, me esforçar? Se Ele quiser que eu ore, já que Ele quer, Ele que me levante. Se Ele quer a intimidade comigo, Ele vai se manifestar, vai enviar um anjo, Ele vai aparecer, porque Ele é Deus e pode tudo. A gente carrega uma falha enorme ao pensar desse jeito. Esse texto mostra o seguinte: esse texto mostra Deus se relacionando com o ser humano. E eu preciso entender algo aqui. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. O que é que eu preciso entender? O que é que eu entendi? O que é que Deus quer que nós entendamos? Que nós fomos criados para um relacionamento com Ele. E não há reciprocidade no relacionamento quando uma das partes não quer. Então Deus criou o homem, Deus criou o ser humano, a sua imagem conforme a sua semelhança. Deus criou o homem conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Tem coisa que você quer, mas você não pode. Por exemplo, você quer que seus filhos te amem, mas você pode forçá-los a te amar? Você quer que seus filhos te obedeçam, mas você pode forçar que eles te obedeçam? Enquanto é criancinha assim, você pode até forçar, mas e depois que cresce? Já tiveram essa experiência? Você fala: não faz isso, eu te avisei, que coisa, você vai me envergonhar. Não, eu já falei, olha só como é que... Meu Deus, onde é que eu errei? Já aconteceu com vocês? Porque relacionamento, queridos, é necessário ter reciprocidade. Deus nos fez a sua imagem conforme a sua semelhança. Então, se você quer um exemplo do céu, você precisa olhar para a terra. Porque Deus falou assim: que seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Quando você lê Gênesis capítulo 1 e depois Gênesis capítulo 2, você percebe a criação eterna e depois você percebe a formação, terra. Quando Deus pega as sementes e planta um jardim no Éden, está escrito assim: e não havia nenhuma árvore na terra, nem grama na terra, porque Deus ainda não havia feito chover e também não havia feito o homem. Aí diz assim: então Deus plantou um jardim no Éden, a semente veio daquilo que é eterno. Essa terra só existe porque a eternidade a criou. Então, se Deus criou para dar fruto, tem uma ordem específica aí nesses frutos e como gerar frutos. E a intenção do relacionamento é a mesma. Deus nos fez para termos relacionamento. Então, quando eu leio esse texto, eu percebo que não é só se Deus quiser, eu também tenho que querer, porque Ele quer um relacionamento comigo, Ele quer uma intimidade comigo. E aí Ele, sendo Deus, começa a provar o nosso coração. Olha só, para isso eu te conduzi no deserto esses 40 anos, para te humilhar, porque deserto é escassez. Deserto, querido, muitas das vezes é opressão. Deserto, muitas das vezes, é onde você vai ou não colocar a sua dependência em Deus. Quem está entendendo essa palavra? Se eu quero que o Senhor perfeitamente desembarace o meu caminho, eu preciso realmente caminhar na intenção de agradar a Deus. Agora, veja que Deus, quando procura relacionamento conosco, Ele vai sondar para saber o que estava no nosso coração, se nós guardaríamos os seus mandamentos ou não. E eu fiquei pensando já: mas meu Deus, o Senhor já sabia que eles iam fazer o bezerro de ouro? Por que isso aí está escrito? Na sua soberania, na sua onisciência, na sua onipresença, na sua onipotência, meu Deus, nada pega o Senhor de surpresa. Eu sei disso, mas por que o Senhor permitiu? E Deus deu a resposta: não permiti nada não. Eles que quiseram fazer o bezerro, não foi permissão minha. Eu deixei, a vida é deles, eles têm o livre-arbítrio para escolher. Eles escolheram o bezerro. Então é a nossa escolha, a nossa decisão determina o nosso destino. Eles escolheram o bezerro de ouro.
E grandes pessoas morreram por causa da idolatria. Serviam ao único Deus, aí quiseram servir, a Bíblia fala, os exércitos dos céus, as legiões demoníacas, Satanás, demônios, quiseram servir. Eles tinham isso como imagem de escultura. Apocalipse diz assim que por trás de cada imagem de escultura habita um demônio, ou vários. Apocalipse diz, Apocalipse 17 e 18, Babilônia, morada dos demônios. Morada dos demônios. Sadraque, Mesaque e Abednego, é muito bonitinho olhar para a história e ver, não é? Olhar para a história e ver. Nossa, eles não se dobraram perante a imagem, a estátua de Nabucodonosor. Hoje nós estávamos conversando sobre páginas, né, pastor? Algumas páginas, apareceu para ele que algumas pessoas que nós conhecemos seguem uma página do Harry Potter. Pessoas que nós conhecemos, que nos seguem nas redes sociais, aí de vez em quando aparece alguma notificação de alguma página que alguns nossos amigos seguem, página de Harry Potter. O mesmo pecado, muitas das vezes está no coração da igreja. Havia uma mocinha em Rio Preto, veio crescendo mais ou menos dentro da igreja, entrou na juventude, galera da escola, Harry Potter no auge. Ela compra os livros, porque o filme é baseado em livros. Todo mundo sabe do que eu estou falando, sim ou não? Aí ela entra numa depressão, ela entra numa fase de rebeldia em casa, que a mãe desesperada me procurou pedindo ajuda. Mas aí a gente vai orando, eu não sabia o que era, do porquê, a gente só começou a orar. Aí passado um tempo, chegou, a pandemia foi 20 para 21, foi isso? 20, 21 a pandemia, quando estourou a pandemia, né? 2019, 2020, verdade, né? 2019 ali, finalzinho de 2020, aí 20 e 21 praticamente, foram 2 anos naquela questão. Então há 5 anos atrás, praticamente, quase 6 anos atrás, aquele desespero, a gente intercedendo por essa moça. Quando a Covid pegou em alguns, pegou nela. Ela não conseguia dar 2 passos. Fomos orar, aí aonde no bate-papo, na conversa, eu disse, tudo que é de maldição, eu quero que você arranque da tua casa. Ah, mas o que, pastor? Você tem livros? Ela tinha a coleção do Harry Potter. Ah, pastor, joga fora. Não vou jogar fora não, você já era conhecedora da palavra, joga fora você. Ué, estátua de Nabucodonosor. Não precisa nem forçar para se dobrar. Basta ter uma ceninha bonitinha, uma linguagem jovial e a gente está entrando. É Deus que desembaraça o nosso caminho. Então segura o rojão, por favor. Tem Harry Potter? Anula, cancela, joga fora. Tem imagenzinha de Cristo crucificado. O crucifixo em si não é pecado, mas tem uma imagenzinha do Cristo lá, joga fora. Você tem uma imagem lá de Senhora de Aparecida, de São José, São Jorge do Corinthians, o diabo a 4 dentro da tua casa, e você querendo sair da depressão, e não sabe por que não sai. Deus desembaraça o teu caminho, mas Ele te conduz ao deserto, para saber o que está no teu coração. Um dia, umas jovens lá, chegou em mim e falou, pastor, você está sabendo? Eu falei, o quê? Lançaram um filme aí, a galera jovem tá assim, ó. Aí eu fui assistir o filme para ver do que se tratava. O homem olha para uma mulher, se apaixona por ela, aí ele rapta ela, deixa lá na casa dele e dá 365 dias para ela se apaixonar por ele. Esqueci o nome do filme, mas é mais ou menos assim. 365 dias. Vamos lá, queridos, sem falsidade. Quem sabe que filme é esse? Vamos lá, sem falsidade, por favor, sem falsidade. Estou falando, mas não é para você assistir. A galera jovem se envolveu. Como diz o pastor Cláudio Duarte, o hormônio não se converte. O hormônio não se converte. É para aflorar todo o desejo carnal. A Bíblia fala para você fugir da prostituição. Todo tipo de pecado, muitas vezes você tem que encarar ele e arruinar com ele. Aí a Bíblia fala sobre a prostituição para você fugir.
Você não tem que lidar com isso. Você tem que só se ausentar, cair fora. Está entendendo, sim ou não? Deus desembaraça o nosso caminho, irmãos. Mas as nossas atitudes vão definir o nosso destino. Meu Deus. Se eu quero viver uma vida de santidade ou não. Se eu quero viver uma vida de intimidade com Deus ou não. Então a reciprocidade na obediência é como eu estou dizendo aqui. Às vezes você não tem um controle sobre o teu marido. Você gostaria que ele não falasse daquele jeito. Você gostaria que a tua esposa não te tratasse assim. Você gostaria que as coisas fossem diferentes. Só que aí você pode querer, mas você não pode poder. Às vezes a gente quer, mas não pode. Então, se Deus nos fez a sua imagem, conforme a sua semelhança, o mesmo aspecto na vida espiritual é igual. Às vezes Deus está te chamando para intimidade, mas você não quer. A desculpa é, não sei orar, não sei falar. Eu leio a Bíblia e não entendo. Você quer ver um negócio muito importante sobre esses aspectos? A nossa decisão determina o nosso destino. Meu Deus. Quem está entendendo essa palavra? Diga, Deus vai desembaraçar os meus caminhos. Diga comigo assim, fala, eu vou acordar para a vida. Diga assim, eu vou ser melhor. Diga, eu estou caminhando para o céu. Diga comigo, diga, chega de bobeira. Diga, chega de bobeira. Fala, eu estou atrasando a minha vida. Eu estou atrasando o meu destino. Com algumas atitudes erradas que eu estou tendo para com Deus e para comigo mesmo. Diga, mas vai acabar em nome do Senhor Jesus. Você quer ver uma coisa impressionante que a Bíblia diz? 1 Timóteo 3,15. 1 Timóteo 3,15 é uma coisa maravilhosa. O Bertinho está lá? Tá, glória a Deus. Ele está escrevendo para Timóteo, o apóstolo Paulo. Ele está dizendo assim, mas se eu tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus. Casa de quem? Olha só como é que essa palavra é forte. Casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Olha aonde você está. Você está na onde? Você está na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. E o que é a igreja? A coluna e firmeza da verdade. Aí, olha só que coisa maravilhosa. Deixa eu mostrar isso para vocês. Versículo Hebreus 13, por favor. Hebreus 13, 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Aonde estão os pastores? No boteco? Ou aonde? Na igreja. Onde estão os pastores? Em casa, na cama, dormindo ou na igreja? Onde é que estão os pastores? No YouTube? Na Netflix? Não, o pastor está na igreja. O YouTube é uma maneira de divulgar o evangelho. A rede social é uma maneira de divulgar o evangelho. Agora, quando a pessoa troca a igreja pela rede social, troca a igreja para assistir a live, ela começa a pecar. Olha o texto. Diga comigo, pecadores. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a ele. Vai no dicionário e pesquisa essa palavra, sujeitai-vos. Obediência. Porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Não é útil a um pastor ficar preocupando demais com você, pela sua ausência. E a igreja, ela é a verdade, ou ela é a coluna e firmeza da verdade. Por que as pessoas se ausentam da igreja, sendo que a igreja é a firmeza e a coluna da verdade? Porque são desobedientes. Porque não quer deixar o embaraço. Eu quero que Deus desembarace a minha vida, mas não vem para consagração, não vem para oração, não vem se derramar ainda mais na presença de Deus, e depois fica fraco na fé, esfria na fé, e aí vem falando, mas é que eu esfriei, pastor. Lógico, aqui está a casa de Deus, a firmeza, a coluna da verdade. Oh, aleluia. A palavra diz, obedecei aos vossos pastores. Pega outro texto de Hebreus aí, não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns. Olha isso. Nós acabamos de ver, nós acabamos de ler, queridos. Timóteo, prega isso a tempo e a fora de tempo. Pode ler o livro de Timóteo inteiro se você quiser.
Ele está dizendo: Timóteo, prega a tempo e a fora de tempo, Timóteo. Aqueles que são desobedientes, não é nem para você tratar eles mal, mas seja paciente com eles, a fim de que Deus possa dar a eles arrependimento. Então, olha só, não dá nem para a gente forçar uma pessoa que vai parando na fé, não dá nem para forçar, o pastor nem pode fazer isso. O pastor pode chamar a atenção, dar bronca, pregar a palavra. Meio que é meio uma bronca hoje essa palavra, parece, né? Não sei, eu acho que não, eu acho que é a verdade mesmo, que de vez em quando ela vem com uma espada para penetrar, né, irmãos? Aleluia, glória a Deus. E aí, a Bíblia ainda nos orienta, dizendo assim: olha, não força a barra não, fala a verdade, mas não é para forçar, você não pode forçar. Se a pessoa não quiser ter um relacionamento com a igreja, quem vai se dar mal é ela. Olha o fundamento da verdade, olha o fundamento. Timóteo, para que eles saibam, e para que você saiba como convém andar na casa de Deus. Na casa de Deus, que é a igreja. Firmeza e coluna da verdade. Como eu estava dizendo, orar para que Deus te dê um emprego novo. Amém? Levante a mão e diga: glória a Deus. É a Daniela, né? A gente chama ela de Dani Gomes. Acertei? Ô, glória. Trabalhando à noite, trabalhando à noite, trabalhando à noite. E ela é filha de Deus, ela é filha de Deus. O que ela tem que fazer? Se sujeitar a Deus. E falar: Deus, abre uma porta nova para mim, porque eu quero estar na tua casa. Essa tem que ser a sua oração. Glória a Deus. Te orientei dessa forma ou não te orientei no culto de jovens aí, no dia dos jovens? Por quê, queridos? Se eu for pegar os textos, olha cada base que a gente tem. Porque à noite é para os noturnos, à noite, as gandaias e não sei lá o quê. É para quem não serve a Deus. Tem serviço à noite, e não estou amaldiçoando o serviço à noite, mas o Filho de Deus ele tem que priorizar, porque o melhor é para ele. Escolha trabalhar de dia, abandone a noite, em nome do Senhor Jesus. Eu já trabalhei à noite, eu sei como que é difícil trabalhar à noite. Muitos aqui trabalharam à noite, ficaram ausentes da casa do Senhor. Vocês sabem como que é ruim ficar longe da casa do Senhor. Sabe ou não sabe, irmãos? Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Olha isso. Então isso aqui é mandamento: obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a eles. Por quê? Porque essa liderança pastoral tem um peso, uma responsabilidade diante de Deus, que a gente vai dar conta de cada vida, de cada alma. Lá no íntimo a gente sente isso, lá no íntimo a gente sente. Quando acontece um milagre, a gente louva a Deus. Quando acontece uma conversão, a gente fica feliz demais. Quando as coisas estão organizadas, a igreja está fluindo, a gente fica feliz demais. Mas na hora que a gente vê que aquela ovelhinha, oh Jesus, ajuda, Pai. Irmãos, pode estar tudo bem, mas se você arrancar aquela lasquinha da tua cutícula, do dedinho mindinho aqui, você fica: ai, dói ou não dói? Aí a Bíblia diz também que os nossos membros do corpo, os mais simplesinhos, são os que mais precisam de cuidado. Às vezes um ralado aqui não dói tanto igual aquela cuticulazinha debaixo da tua unha aqui. Um membro, ele traz uma preocupação para o coração da liderança da igreja. Pode estar tudo bem, tudo fluindo bem, mas lá no íntimo a gente está orando por aquela alma, tentando ajudar aquela alma. Beleza, oh glória a Deus. E o mandamento é esse: não deixe a casa do Senhor, queridos, não deixe a sua congregação, como é costume de alguns, admoestando-nos uns aos outros. Olha só, antes, admoestando-nos uns aos outros. A palavra admoestação é corrigindo uns aos outros, ajudando uns aos outros. E tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Então quanto mais você passa os tempos agora, mais você tem que ter na tua consciência: a volta do Senhor Jesus está mais perto. Quanto mais vai se aproximando o tempo, você tem que se lembrar da palavra e dizer: eu preciso que Deus desembarace os meus caminhos em nome do Senhor Jesus. Eu preciso tomar decisões corretas agora, me arrepender de tudo que eu já fiz lá atrás, porque eu preciso andar com Deus. Eu preciso andar com Deus. Queridos, tudo que você pedir ao Senhor com fé, o Senhor vai te conceder. Oh, aleluia. Peça para Deus desembaraçar os seus caminhos. E o último texto, queridos, ainda baseando-se nesta escritura do que a gente está meditando agora,
Livro dos Salmos, capítulo de número 92. Deixa eu ser mais teológico, né? Porque Salmos não tem capítulos, Salmos tem números. Salmo de número 92, versículo 13. Diz assim: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Casa de Deus, a igreja do Deus vivo. Lembra? Casa de Deus, a igreja do Deus vivo. Casa de Deus, a igreja do Deus vivo. Casa de Deus, a igreja do Deus vivo. Firmeza e coluna da verdade. Coluna e firmeza da verdade. Não deixe a sua congregação como muitos têm aí por costume. Antes, admoestem-se uns aos outros, ainda mais quando tu vedes que vai se aproximando aquele dia. E olha a promessa: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Tem outros textos que eu posso puxar para nós hoje aqui, mas estes daqui bastam, em nome do Senhor Jesus. Olha isso, queridos: os que estão plantados na casa do Senhor. Fique plantado na casa do Senhor. Quem está plantado não se move. Vem o vento, as tempestades, os problemas, mas você sabe aonde está a tua força. Você sabe que você não confia na força do seu braço. Você sabe que o teu coração não se aparta do Senhor. Você sabe, aleluia, que muitas das vezes Deus prova o teu coração. Para isso, muitas das vezes Ele nos conduz ao deserto e a um tempo de seca. Mas Ele está dizendo, ou Ele pode estar nos provando e fazendo isso para, oh aleluia, ter ou gerar aquela intimidade conosco. Porque Deus quer ver em nós a reciprocidade, se obedecemos ou não os seus mandamentos. Essa palavra é mandamento. Clamor das causas impossíveis. Existem muitos impossíveis que não estão ligados ao poder de Deus para serem realizados, ou os possíveis, ou os milagres. Existem muitos impossíveis que estão apenas bloqueados na nossa vida, porque a gente ainda não se converteu direito, ou a gente ainda não corrigiu aquela situação que deveríamos corrigir. Decidimos errados, pensamos errado, criticamos errado, falamos blasfêmias, e muitas das vezes sem perceber. Você já se amaldiçoou a si mesmo? Está errado. Você já se chamou de idiota, burro? Você já se chamou, aliás, falou para o teu marido besteira, falou para a tua mulher besteira? Escuta a palavra. Está no deserto, está no sufoco, está no embaraço, e Deus está dizendo: para. Se você ler o texto lá, porque ninguém jamais vai ficar ferindo a sua própria carne. Antes você vai cuidar da sua própria carne. Você vai ficar ferindo até quando? Você vai ter problema com isso aí. Aí você fala: meu Deus, o meu marido. Aí o marido fala: meu Deus, a minha esposa. Mas o detalhe é: e você? Ah, os meus filhos, isso, os meus filhos, aquilo. Mas e você? Essa é a questão. Deixa eu contar um testemunho breve. Eu não gosto de ficar abrindo muitas coisas, mas assim, minha filha foi crescendo. Eu olhava para as atitudes da minha mulher. Eu falava: amor, vem cá. Aí eu sentava com ela e conversava com ela. Detalhe, abria a Bíblia e falava para ela: eu confio na matemática. Se um camarada vem medir isso aqui, esse altar, e ele fala assim: eu vou precisar de tanto material disso, tanto material daquilo, o carpete vai ser tanto, e ele manda comprar. Sim ou não? Todo mundo trabalha com algum tipo de medida aqui, tenho certeza disso. A matemática, ela é absoluta, irmãos, ela é perfeita. Você sabe que se você ganha tanto e gastar além do que você ganha, a matemática vai falar para você que você vai ficar no prejuízo. Fala ou não fala? Eu falo: amor, eu confio na matemática. Eu confio no português, eu acredito na ciência. Você pode aplaudir Jesus por isso? Glória a Deus.
tempo foi passando, as atitudes não foi mudando. Eu troquei todas as minhas estratégias. Primeiro eu fui bondoso, amoroso, fui tentando trazer no caminho comum, normal. Tolerância, paciência, foi indo. Aí depois eu mudei a estratégia, parei de falar, aí ela falou assim, mas não tá mais falando comigo, não adianta, falar o quê? É o teu caminho, eu tô querendo que você se una, eu tô indo para uma direção, você tá indo para uma direção completamente oposta. Aí foi indo que mudei a estratégia. Não, agora eu vou brigar. Agora você vai ver quem é que manda nessa casa. Quem já fez isso? Não adianta, irmão, não adianta. Eu aprendi de todas as maneiras. Não aprendi de uma maneira só, aprendi de todas as maneiras. Tá aqui meus pais, meus pastores, sabem de tudo. Vamos ver então. Pá! Coloquei regra, proibi e tal, forcei, vai ter que ser assim, obriguei para a igreja. Estou falando da minha esposa, não estou falando da minha filha. Obriguei na igreja e tal. Ficou pior, ficou tudo pior. Porque quando não quer, dois, não briga. Isso é matemática, vai dar certo, não tem jeito. Vai dar certo, ou pro bem ou pro mal vai dar certo. Vocês têm que entender isso. Aí acabou a conversa. Aí eu só disse a verdade. Quando ela estiver com mais ou menos 7 anos, vai ser assim e tal, que ela vai se comportar. Comigo vai estar tudo bem, mas com você não vai estar não. Quando ela tiver 13 mais ou menos, vai ser assim. Aí nos 13 a fase dela vai mudar. As amizades, a maneira de ver o mundo, a maneira de ver filmes, a maneira de conversar na rua, isso vai mudar. O corpo dela vai mudar mais ou menos nessa idade, assim. Minha mulher falava assim para mim: você acha que você sabe tudo, né? Você acha que é assim? Você acha que... Não, espera. Eu tive que esperar os anos, irmãos. Minhas últimas palavras para ela era essa: amor, quando eu casar nossa filha, eu vou ficar nesse casamento por ela. E quando a gente casar nossa filha, eu estou pulando fora desse casamento. Diga assim: Deus perfeitamente desembaraça o meu caminho. Eu estou contando uma verdade para vocês. E tem gente aqui divorciada. Tem gente no segundo casamento, terceiro. Não estou aqui para te julgar. Eu também sou ser humano. Tem gente aqui que está casado, igual nossos pastores aí. Há 85 anos casados. Olha que benção. 44, eu acho já, né? 44 anos. Graças a Deus. Não estou nem para julgar eles, porque eles também já viveram as dificuldades da vida deles e se corrigiram. E você vive as suas. E eu vivi as minhas, estou aqui contando um relato. Tem o pastor Sérgio que um dia me escutou. Eu falei assim: ô pastor, eu amo tanto aquela gordinha. Vocês não entenderam lá. Minha mulher estava assim, ó. Agora ela está fazendo uma dieta. E glória a Deus se ela estiver me assistindo. Falou: rapaz, duro que eu amo aquela gordinha, o senhor não tem noção. Aí, glória a Deus. Eu falei assim para ela: espera, só aguarde. Que o dia que a gente casar ela, eu tô vazando, não aguento mais isso aqui. Era muitas coisas. Aí, ano passado 15, esse ano 16, ela completou. Na virada desse ano, aconteceram situações com a minha filha, problemas na escola, pichação no muro da cidade, ela envolvida, ia dar problema até com polícia. Aí peguei os vídeos, peguei tudo. Depois peguei as situações, as amizades erradas, as coisas. Presta bem atenção quando a gente prega aqui. Confie menos nos seus filhos. Confie menos. Meu filho não mente pra mim. Tá? Mente desde criança. Desde criança. Não fui eu, foi a tia. Me bateram. Bateram nada, ele tá mentindo. Verdade mesmo. Aí, queridos, sentei, falei: Deus, me dá uma estratégia, me dá uma direção, porque chegou a fase que eu falei que ia chegar. Eu profetizei
tudo o que aconteceu na minha vida, profetizei tudo o que foi acontecendo na vida da minha filha. Eu fui falando para minha esposa como seria, porque está escrito assim, que reino dividido não pode prosperar. Se uma casa estiver dividida contra ela mesma, ela vai entrar em ruínas. Está escrito ou não está? Eu estava vivendo uma tragédia, eu estava vivendo etapas por etapas, até chegar a uma destruição final. Não tenho vergonha de dizer isso, queridos. Eu estava vivendo uma fase para chegar numa destruição final, para depois recomeçar a minha própria vida. Recomeçar é importante, sim ou não? Diga comigo, recomeçar é importante. Eu não quero nem saber, ou talvez saiba, que a tua vida já foi destruída de algumas maneiras, de várias formas. Mas em nome do Senhor Jesus, recomeçar é importante. Eu sabia que o meu casamento ia acabar. Ah, mas não é da vontade de Deus. Claro, não era da vontade de Deus eles serem idólatras, não era da vontade de Deus eles queimarem seus filhos vivos, não era da vontade de Deus eles fazerem lá o bezerro de ouro. Não era da vontade de Deus. Assim como não é da vontade de Deus o divórcio. Mas quando não quer, dois não briga. E se você puxa para um lado, outro puxa para outro, acabou a conversa. Vai acontecer o pior, porque é inevitável. A metragem vai casar. Minha filha sentou na mesa, minha esposa, pau assim, de palavras, tá? Conversando. Não foi de bater com cinta, não. Acabou a conversa da minha esposa, minha filha disse assim para ela: você isso, você aquilo, você assim, você isso. Começou a jogar tudo na cara dela. Você nunca saiu para passear comigo. Poucas vezes você me levou para a escola, quem me levava era meu pai. Poucas vezes você brincou comigo, desceu pro parquinho. Você nem me viu aprender a andar de bicicleta. Você não me viu aprendendo a andar de skate. Você nunca me levou em lugares assim, igual ao meu pai. Você só fala, você só cobra, mas você isso. Quantas vezes eu chamei a sua atenção e você não largou isso aqui, mãe? Diga assim comigo, os filhos crescem. Enquanto é pequenininha, a gente ama, abraça, beija isso, beija aquilo. Ai, coisa mais linda. Ai, meu filho, minha filha. Vai crescendo. Vão valorizar mais lá fora do que dentro de casa. Vai acontecer essa fase. Essa fase é cantada. Essa fase é milimetricamente provada. Até que ela terminou tudo que ela tinha que falar. Rasgou tudo o verbo que tinha para falar, chorando. E disse assim, o meu pai tem sido pai e mãe para mim. Aquilo me encheu de orgulho. Aleluia. Porque eu estava cumprindo o meu bom papel como pai. Mas por outro lado eu estava com dó. Passou. Sentamos, eu e minha esposa, e disse: lembra? Diga comigo, diga, lembra? Cadê o texto lá de... Foi para isso que eu provei o seu coração. É Deuteronômio? Para isso, esse não anotei. Para isso eu te conduzi ao deserto, para saber o que havia no seu coração. Coloca de novo na tela. Para isso eu te conduzi ao deserto, para saberes o que havia no teu coração. Lembra por onde você passou. Eu quero que você veja isso comigo, por favor. Aí a minha filha, aliás, terminou. Aí eu estou conversando com a minha esposa e eu falei, lembra? Está nas pesquisas, lá, 8:2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar. Lembra por onde você passou e errou. Lembra por onde você passou e fracassou. Lembra por onde você passou e deu errado. Lembra que quem te sustentou mesmo no erro foi Deus. Lembra que de quem sustentou e te abriu caminhos foi Deus. Lembra que Deus nunca te desamparou, nem no bem nem no mal. Deus estava lá, porque foi Ele que te conduziu ao deserto.
Pasmem! Antes de me casar, eu recebi uma palavra de um profeta dizendo assim: não se case. Agora não. Estava lá, os pastores. Eu estou sentado aqui assim, mais ou menos, nessa direção. Profeta de Deus pregando. Olhou para mim e falou assim: o que você vai fazer amanhã? Não faça. E ele falou, era numa quinta-feira o culto. Ele falou: o que você vai fazer amanhã? Não faça. Eu já tinha intimidade com Deus. E Deus estava falando comigo. O que era o amanhã? Era o meu encontro com ela numa sorveteria. Diga comigo, fala: toma. Fala, seu desobediente. Sabe o que é gostoso na Bíblia? Que a Bíblia não esconde erro de ninguém. Ou esconde? O erro de Davi está lá registrado. Se tem outros que erraram, está lá registrado também. Mas por que Deus permitiu? Por que Deus permitiu coisa nenhuma? O pastor pregou aqui domingo. As tuas decisões definem o teu destino. Eu falei: Senhor, me perdoa. Me perdoa, Senhor. Eu aguento até a minha filha se casar. Aí eu aguento. Meu Deus, pastor Serino, a mensagem virou para outro canto. Minha esposa sentou comigo, chorando, disse assim para mim: me ajuda. Quando ela falou me ajuda, quando ela virou para mim e falou assim: amor, onde é que eu estava? Aonde é que eu estava que eu não vi minha filha crescer? Aonde é que eu estava que eu não andei de bicicleta com ela? Aonde é que eu estava que eu não brinquei mais quando ela era criança e você me avisava? Onde é que eu estava com a cabeça ignorante, ao extremo? Me perdoa, me perdoa. Começo desse ano. Eu faço 21 anos de casado agora. 20 anos! Numa trajetória onde eu já sabia o meu destino. E esse destino só foi mudado por causa de um arrependimento. Para mim ser mais claro, bem mais específico nesse testemunho, 2021, uma crise absurda nós passamos. 2021. 2022, pisando em ovos. 2023 eu comecei a ver a mudança. 2024 eu tive uma esposa sensacional. Cheguei nos meus pais, nos meus pastores e disse assim: não estou acostumado com isso. Eu preciso agora melhorar para ela. Presta atenção. 2021, amassado, nós dois amassados por Deus. 2022 pisando em ovos. 2023, uma coisa maravilhosa começou a acontecer no nosso relacionamento. Mas tudo por conta do quê? Atitudes. A gente chega em casa e não liga mais isso aqui. Eu não respondo ninguém quando eu estou em casa com a minha família. Muito raro. A não ser se ela já estiver dormindo e eu tiver um tempo. É muito raro. Está entendendo o que eu estou dizendo, sim ou não? Outra coisa. 2024 foi uma coisa incrível. Eu desconheci a minha mulher, a minha esposa. E falei, realmente é uma pessoa diferente. Cheguei nos meus pais, praticamente, acho que meio do ano, assim, agosto mais ou menos. Eu disse assim, eu estava tão acostumado com o pior, que eu não sei viver com o melhor. Falei ou não falei, pastor? Mamãe está aí. Falei ou não falei, mamãe? Pastor. Eu falei assim, eu vou ter que mudar. Eu vou ter que ser melhor para ela, porque o que ela está sendo para mim, eu não mereço essa mulher. Você tem noção do que é você chegar a um nível de praticamente 17 anos comendo pão que o diabo amassou dentro do matrimônio? 17 anos. E depois você está tão acostumado com aquilo, já esperando o pior. Estava tudo bem, mas eu já esperava o pior porque nunca mudava mesmo. E agora o pior não chegou. Estava bom e o pior não chegou. Continuou estando bom e o pior não chegou. E eu aguardando o pior. Daqui a pouco vem uma palavra, daqui a pouco vem uma briga, daqui a pouco vem uma dívida, daqui a pouco vai acontecer alguma coisa. E o pior não chegou. Eu falei, não sei conviver com isso. Eu tive que buscar a Deus e falar, Deus, agora me desembaraça, porque quem precisa de desembaraço sou eu.
Eu estou tão acostumado com a tragédia, com a coisa ruim, que eu fico esperando a coisa ruim. E eu não quero chamar coisa ruim, porque eu estou lendo na sua palavra que é para eu profetizar o bem. Porque está escrito que é para eu deixar as coisas antigas, deixar o passado e viver o novo que o Senhor tem para mim. Fica de pé, por favor, queridos. Meu Deus, um tempo de cura eu profetizo para a tua vida. 2024, nós estamos em 2025. Que ano que a gente está? Que ano que a gente está? 2024 foi o melhor ano em família que nós vivemos. E eu falei, 2025 vai ser melhor ainda. Começou 2025 quebrando o carro. Começou 2025 meio que a moto, moto zero. A moto 2024 ela começou a dar problema. Eu falei, Jesus amado, tive umas despesinhas a mais financeiramente falando. Mas a minha mulher falou assim, amor, nós já passamos por tanta coisa. Deus é conosco. Ela nunca falava essas coisas. Eu falei, Deus já deu vitória, Deus já deu graça. Isso anima tanto um homem, meu Deus do céu. Eu comecei a profetizar, 2025 vai ser o melhor ano da minha vida. 2025 praticamente eu estou mudando para Cacilândia, porque está sendo o melhor ano da minha vida. Se eu estou profetizando que 2025 é o melhor ano da minha vida, e se eu estou trazendo o melhor ano da minha vida para essa cidade também, para me unir ao que os pastores e essa igreja têm feito, oh aleluia, 2025 vai ser o melhor ano da minha vida, 2025 vai ser o melhor ano dessa igreja, 2025 vai ser o melhor ano da tua vida, 2025 Deus vai desembaraçar o teu caminho, Deus vai desembaraçar o teu caminho, meu Deus. Agora minha esposa diz isso para mim, Deus no controle. Agora ela que fala, Deus no controle. A gente está vendo casa para alugar. Faz 30 dias que ela está, já viu casa. Eu falo assim para ela, amor, você falou que Deus está no controle. Na hora que você chegar, você vê casa. Deus já providenciou qual é a casa que a gente vai morar aqui. A minha mãe vê aqui, vê ali, meu pai vê aqui, vê ali, minha esposa já viu alguma coisa, as irmãs aqui se unem, mostram algumas coisas no WhatsApp para ela, fala e tal. Eu falo, Deus já sabe onde é que a gente vai morar, não sei onde, mas Deus já sabe. Deus no controle, porque Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Oh, aleluia. Coloque a mão no seu coração, eu vou profetizar um tempo de cura para a tua vida. As nossas decisões, elas definem o nosso destino. O meu destino foi mudado porque a minha esposa decidiu ser diferente. Em nome de Jesus eu profetizo sobre a minha vida. Eu vou ficar casado até o final da minha vida nessa terra. O divórcio não é de Deus. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus que eu vou ficar casado pelo resto da minha vida com a minha esposa. E o detalhe, põe a mão no seu coração, pode ficar com a mão no coração. Eu disse para minha esposa, desde o comecinho desse ano, eu disse assim para ela, cria agora, a partir de agora, vínculos afetivos com a sua filha que você ainda não tem. Desde janeiro, as duas saem final de semana, tomam sorvete juntas, as duas saem final de semana para comer um churrasquinho juntas. Desde o começo do ano, ela vai praticamente todos os meses no cinema com a minha filha para assistir algum filme com ela, lá em Rio Preto. Desde o começo do ano, as duas têm se tornado melhores amigas, porque a única coisa que a minha filha queria era a atenção da mãe dela. A minha filha, ela tem um coração enorme, ela tem um coração de Deus, ela tem um coração abençoado, louvado seja Deus. E ela queria a presença da mãe. Ela tinha a presença da mãe, mas não tinha inteiro. Minha esposa não errou a vida inteira, não, são alguns detalhes que deixou passar. Então em nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Assim como Deus tem ministrado cura na minha casa, na minha vida, no meu coração, assim como Deus tem ministrado cura para minha filha, assim como Deus tem ministrado cura para minha esposa, e eu estou carregando esse tipo de cura hoje. Eu libero sobre você essa unção em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus vai ser diferente o teu futuro. Em nome do Senhor Jesus vai ser diferente a tua história. Em nome do Senhor Jesus vai ser diferente as tuas
tuas decisões. Em nome do Senhor Jesus, vai ser diferente a tua casa, vai ser diferente a tua família. Em nome do Senhor Jesus, essa unção que Deus tem me dado para ministrar cura, eu ministro cura agora para o teu coração. Eu ministro cura agora para o teu coração. Receba, 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 em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toca, Senhor, em cada coração, toca em cada vida, toca em cada família, em nome do Senhor Jesus. Um novo tempo, Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. uma nova história. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Oh, aleluia. Deus está te abençoando nesta noite. Queridos, olha para mim que eu já vou encerrar. Aleluia. Por todos os anos que eu vim para essa cidade, todos os anos, exceto de 2022 para cá, todos os anos até 2022, pastor, a minha esposa reclamava de vir. Ela reclamava e falava: misericórdia, misericórdia. Nossa, 4 horas e meia de viagem, 5 horas. Ixi. Teve vezes de eu vir sozinho. Ela podia vir, mas ela não vinha. Sabe o que aconteceu essa semana? Acho que o pessoal já sabe, né? Sabe o que aconteceu essa semana? Aconteceu que era para o Jonathan e a Rita terem vindo no sábado para cá. Como o Jonathan teve um imprevisto, falou: não vou conseguir ir sábado. Sabe o que a minha esposa fez? De saudade de mim, pegou o carro, nunca tinha dirigido nessa rodovia de lá para cá, e veio ela, a minha filha e a Maria, uma amiga da minha filha. Ela falou assim: esse final de semana, meu amor, eu vou aí te ver, eu vou enfrentar os caminhão, eu vou enfrentar as rodovias, mas que eu vou, louvado seja Deus. Irmãos, ela nunca aceitou de bom grado, até 2022, a nossa vinda para cá, juntos. Ela chegou a vir sozinha, por causa do amor da vida dela. Amém? E eu cantei o hino da vitória. Aleluia! Louvado seja Deus. Vamos aplaudir Jesus, queridos. Aleluia! Você me perdoa? Eu passei ali no nosso relógio, passei 8 minutinhos. Você me perdoa em nome de Jesus? Glória a Deus. Cacilândia do Senhor Jesus. 1, 2, 3 e... Cacilândia do Senhor Jesus! Cacilândia do Senhor Jesus! Cacilândia do Senhor Jesus! Yeah!